Graça e paz a todos os irmãos que me acompanham aqui no canal do YouTube. Mais uma vez estamos nós aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por este privilégio de fazer menção da sua palavra. Quero agradecer também a todos os irmãos, ouvintes, amigos que sempre estão aqui conosco, nos acompanhando, ouvindo as mensagens, compartilhando, curtindo, ajudando-nos a proclamar salvação e alcançar o maior número possível de almas para o reino de Deus. Para não perdermos muito tempo, quero convidar os irmãos para acompanhar a leitura da palavra de Deus que está registrada em Tiago, capítulo 4, e versículo 13 a seguir, que nos diz assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida é um vapor que parece por um pouco e depois se desvanece. É um lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Só até aqui, amém. Esta palavra está nos dizendo sobre pessoas que fazem planos, fazem projetos e muitas das vezes não colocam Deus em primeiro lugar, não colocam Deus nos seus projetos, nos seus planos. E uma pessoa que não coloca Deus nos seus projetos, nos seus planos, está arriscado a planejar e não concluir o seu projeto, não conseguir concluir o seu plano. Por quê? Porque no capítulo 14, ele nos deixa bem claro dizendo: digo-vos e não sabeis o que acontecerá amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe, eu não sei. Somente Jesus sabe, somente Deus sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã comigo e com você. Nós não sabemos. Então ele diz: por quê? Porque o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você já olhou quando amanhece o dia? Você já olhou para as montanhas, para a serra? Se você perceber, lá vai ter uma fumaça, e a nossa vida é como aquela fumaça que aparece, mas logo de repente, quando você olha, ela já desapareceu, ela sumiu. E assim somos nós. A Bíblia está nos declarando que nós não podemos dizer que vamos ou não vamos, porque não conhecemos o dia de amanhã. Somente Deus sabe do dia de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando nós fizemos plano, fizemos projetos e colocamos Deus na nossa frente e pedimos para que Ele venha fazer se Ele quiser. Por isso, no versículo 15 a seguir, está dizendo: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, o que eu quero que você compreenda é que se você fez um plano para este ano, se você fez um projeto para este ano, diga no seu coração e diga em oração: se Deus quiser, faremos o que nós planejamos. Se vivermos, faremos o que nós planejamos. E eu digo sempre em meu coração: se Deus quiser. E eu sei que Deus sempre Ele quer o melhor para a nossa vida. Então planejamos porque queremos conquistar algumas coisas, tanto na vida financeira como na vida espiritual. Aqueles que buscam somente o financeiro, a Bíblia fala que nós não devemos buscar só os tesouros daqui da terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas nós devemos buscar o espiritual, porque não é só sentir a vida espiritual aqui, mas já
com a esperança de gozar esta vida espiritual no futuro, na cidade celeste. Então eu quero trazer menção de uma pessoa que fez um plano, um projeto, e ele colocou a sua vida material em primeiro lugar. Não é que a vida material não seja importante em nossas vidas, sim, ela é importante, é necessário que temos uma casa para morar, mobiliada, um carro para andar, uma moto para trabalhar. Isto tudo é bom, mas nós temos que nos preocupar primeiro com o reino de Deus, o reino dos céus, nos preocupar em buscar a vida espiritual para nós irmos morar com Jesus na cidade celeste. Então muitas das pessoas hoje em dia estão desapercebidas, só querem conquistar bens, só querem correr atrás dos seus objetivos e não se lembram que tem uma alma para dar conta um dia quando vierem a partir daqui desta terra. Eu quero fazer uma leitura com vocês em Lucas capítulo 12 e o versículo 16 a seguir, dizendo: E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui nesta passagem está nos ensinando que nós devemos ter uma preocupação, sim, não com esta vida terrena. Claro que é bom ter tudo que a gente deseja, é muito bom. Então, mas Deus ele nos concede conforme nosso trabalho, conforme a nossa vontade, conforme a nossa fidelidade. Deus vai nos abençoando, Ele vai nos abrindo porta, Ele vai fazendo coisas tremendas a nosso favor. Basta apenas nós se colocarmos na sua presença, viver na sua vontade e buscar primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você, irmão, que se você colocar primeiramente Deus em sua vida, a salvação da sua alma em primeiro lugar, buscando Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma, buscando a intimidade com o Espírito Santo, se preocupando com a sua vida espiritual, Jesus não vai te deixar faltar nada, porque Deus ele vai fazer com que tudo venha nas tuas mãos em abundância, porque o nosso Deus ele é tão maravilhoso que quando ele fala que vai dar uma bênção material, ele dá uma bênção material e ele faz por completo, perfeito. Ele é tremendo, é maravilhoso, e assim Deus é em nossa vida, porque a partir do momento que você se preocupa com a sua vida espiritual, você se preocupa em buscar o reino de Deus, buscar a vontade de Deus, viver uma vida diante de Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, dizendo: se alguém chamar você para ir fazer alguma coisa para Deus, você nunca vai dizer eu vou, mas se Deus quiser e eu viver até lá, eu estarei lá convosco. Paulo, ele tinha este costume de toda vez que ele ia para algum lugar, toda vez que ele falava que se Deus quisesse, ele iria naquele lugar, se Deus o permitisse, ele iria naquele lugar. Então agora voltando para esta palavra maravilhosa que está escrita aqui em Tiago capítulo 4 e o versículo 13 a seguir, está nos contando a história de homens e mulheres que falam muitas das vezes que vão fazer projetos, que vão fazer planos acontecerem, como agora neste ano muitos planos, muitos projetos foram projetados, mas sem a condição, sem buscar a direção de Deus. Mas nós que somos cristãos, nós que somos filhos
pela misericórdia de Deus, na cruz do Calvário, Ele nos concedeu esta oportunidade de sermos chamados seus filhos, e agora seguimos o seu caminho, tomamos a nossa cruz, renunciamos muitas coisas por amar a Jesus em nossas vidas, e nós temos uma preocupação não somente com a nossa vida, mas com a vida dos irmãos em Cristo Jesus, a igreja. E sempre digo para vocês, quando nós se colocamos na presença de Deus e quando nós começamos a agir conforme a vontade de Deus, Ele não nos deixará faltar nada. A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Irmão, se você estiver passando por uma necessidade, passando por um momento difícil, saiba você que isto vai passar, porque a luta, ela vem e vai. Vem e vai, e Deus, Ele nos dá luta, nos dá prova para nos fazer crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Nada é por acaso em nossa vida, nada acontece por acaso em nossa vida, porque sempre há um propósito de Deus em nossas vidas, seja para crescimento espiritual, para amadurecimento espiritual, para mais na frente sermos usados por Deus para orientar alguém, dar um conselho a alguém. Sempre há um porquê, e quando esta luta passa, a vitória vem, nós se alegramos na presença de Jesus, porque os servos do Senhor, quando recebem a vitória e olham para trás, viram tudo que passaram e veem que conseguiram conquistar, aleluia, eles se alegram em Deus, porque foi Deus que permitiu. Por isso, lá no versículo 16, ele diz: mas agora vos gloriais em vossas presunções. Aquelas pessoas, muitas pessoas, até cristãos, e que conseguem conquistar um plano, um objetivo que fizeram, depois quando eles conseguem, eles se orgulham daquilo, esquecendo de dar glórias a Deus, porque quando nós conseguimos conquistar alguma coisa em nossa vida, nós temos que entender que eu e você somos dependentes dele, somos completamente dependentes de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por quê? Porque se você conseguiu conquistar alguma coisa, tanto espiritual como material, foi porque Deus te concedeu este privilégio. Deus, Ele te concedeu, aleluia, este privilégio de alcançar a sua vitória, o seu objetivo. Como? Se for no seu trabalho, Deus te deu saúde, porque se você não tivesse saúde para trabalhar, você não conseguiria alcançar o seu objetivo. Então entenda, nada é por nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada, mas em Cristo Jesus nós somos vencedores, nós conseguimos, porque a sua misericórdia e a sua graça nos concede estas bênçãos espirituais e materiais. Basta apenas nós primeiro nos preocuparmos com o reino de Deus, buscar a sua vontade, fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus em nossas vidas aqui na terra? É andar na sua presença, na santificação, aleluia, na intimidade, buscando aprendizagem na sua palavra, anunciando a sua palavra, pregando a sua palavra, falando do seu amor, da sua justiça, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então que nós não passamos a acontecer com nossas vidas como aconteceu com este rico insensato, que achou que estava tudo certo, tudo bem, ele ajuntou tudo que queria, conquistou tudo que queria, mas como Deus falou para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Porque para ele não será, porque ele vai tombar, e o próximo é que vai gozar de todas as coisas. Então eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos, eu procuro sempre, luto, vou em busca, dou o melhor de mim para a minha família, eu faço o possível para ter uma vida boa, conquistar grandes projetos, grandes planos, sim, mas tudo eu coloco diante de Deus. Eu sempre
peço a Deus se for da tua vontade, se tu quiseres. Mas quando Deus não quer, quando Deus não fala, eu não insisto, eu fico na oração, eu procuro esperar Deus falar comigo. Sei que não é fácil muitas das vezes esperar Deus falar, às vezes Deus se cala, Deus se silencia, mas não se preocupe, Deus está no controle de tudo, Deus sabe de tudo. Apenas acalma o teu coração, acalma a tua alma, porque Jesus vai te conceder aquilo que você mais almeja na sua vida. Mas primeiro faça a sua parte, busque a presença do Mestre, busque a presença de Jesus, que eu tenho certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nesta tarde, e quero dizer para vocês que Jesus, Ele está aqui e Ele está aí com você, e se você quiser, grandes maravilhas Ele vai fazer em sua vida. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se eu fosse contar testemunho do que Deus já fez em minha vida, muitas das vezes eu penso, meu Deus, eu sou tão ingrato, eu não mereço. E daqui a pouco Deus vai lá e faz algo e me mostra, faz eu ver com meus próprios olhos o que Ele faz pelos seus filhos, e eu me alegro por isso. Eu choro na sua presença muitas vezes, entendendo que através de todos os meus erros, todas as minhas falhas, todas as minhas imperfeições, Ele ainda tem misericórdia de mim e derrama o seu amor através da sua graça e me concede vitória, vitória, vitória. E não posso fazer mais nada a não ser adorar esse Deus, buscar esse Deus, reconhecer que sem Ele eu não sou nada. E é isso que eu peço que você faça. Reconheça que você não é nada, você é tudo em Jesus Cristo. E se acontece grandes bênçãos na sua vida, não é porque você é alguém ou porque você é o tal, não, é porque Jesus, Ele é misericordioso e nos concede vitória através da sua graça, através do seu Espírito. Mas nós temos que nos esforçar e se colocar na sua presença, e esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos fazer os nossos planos, vamos fazer os nossos projetos, vamos trabalhar e conquistar. Se Deus quiser, vamos conseguir. Se vivermos e Deus quiser, vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. E esta é a palavra que eu tenho para nós nesta tarde, e receba em nome de Jesus, e até a próxima em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, meus queridos irmãos, e ficai na graça e na dispensação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém e amém.